Gravando, novamente lembrando que não está aparecendo para vocês, mas está sendo gravada num software aqui no meu computador mesmo. Bem, o conteúdo da prova, Mariana, vai ser o conteúdo até hoje. Tudo bem? Então, vai desde criação de variáveis, operadores que nós vimos matemáticos, né, os operadores aritméticos, estrutura de seleção, que é o if, else, switch case, estrutura de repetição, que nós vimos na semana passada, e um pouquinho de arrays, que são os vetores que nós vamos ver hoje. Ok? Aí, o mesmo esquema das questões que vocês fizeram, resolveram na lista de exercícios. É claro que, se eu não me engano, na lista de exercícios estava considerando apenas até as estruturas de seleção. Então, nós teremos 2 conteúdos novos, né? Estrutura de repetição e os vetores também. Certo? Então, vamos lá. Bem, olha só. Considerando todo o conteúdo que a gente já viu até agora, nós estávamos trabalhando sempre com a criação de variáveis, onde dentro de cada endereço de memória, né, que é identificado por um nome, nada mais são do que as nossas variáveis, a gente conseguia colocar apenas um único valor naquele espaço. Tudo bem? Quando nós queremos trabalhar com a criação, o armazenamento de várias variáveis de um mesmo tipo, nós podemos fazer a utilização das nossas estruturas chamadas de arrays, ou ainda as nossas estruturas chamadas de vetores. Tudo bem? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre quando é interessante a utilização, quando é interessante, como nós fazemos essa utilização também, partindo da criação, depois como nós acessamos cada uma das posições e algumas operações com vetores também, ok? Deixa eu passar e daqui a pouquinho a gente já vai pro Code Blocks para ver de uma forma prática. Então, antes de qualquer coisa, né, procurando na literatura voltado para nossa área de programação e não necessariamente só em C, nós temos os arrays, que é definido como um conjunto de espaços de memória que se relacionam pelo fato de que todos têm o mesmo nome e o mesmo tipo. O que nós temos de diferente quando nós consideramos um vetor e uma variável, vou chamar de variável atômica aqui, que é uma variável singular, né, que armazena apenas um dado. E é justamente essa a diferença. Quando nós criamos um array ou um vetor, aí tanto faz o nome, nós temos agora um conjunto de espaços de memória, e não apenas um. E é um conjunto de espaços de memória que nós conseguimos armazenar 2 ou mais valores. Na verdade, a gente pode até criar um vetor com uma única posição, mas não faz muito sentido. Tudo bem? Porque se a gente vai armazenar apenas um valor, eu posso criar apenas uma variável e não preciso, então, utilizar o conceito de arrays e vetores. Tudo bem? Outro detalhe. Quando nós criamos um array, vocês vão verificar que na criação nós precisamos definir o nome, que é a mesma coisa, né, das variáveis, e nós precisamos definir também o tipo. Na verdade, a gente vai ver que tem uma terceira característica que precisa ser definida na criação, que é a quantidade de posições. Tudo bem? Depois dessa criação, nós temos que cada uma dessas posições, mesmo sendo um conjunto de espaços de memória, eles só armazenam valores do tipo com que ele foi definido. Então, se eu definir um vetor de inteiros, todas as posições, todo esse conjunto de espaços de memória vão receber em cada uma das posições um inteiro. Se for caractere, cada uma das posições recebe um caractere. Se for um float, cada uma das posições recebe um float. E assim por diante. Tudo bem? Uma outra definição é que, né, os nossos arrays são uma coleção, representa uma coleção de variáveis de um mesmo tipo e compartilham o mesmo nome. E a gente já vai ver o porquê de compartilhar o mesmo nome. A gente consegue fazer uma leitura mais automatizada. Não preciso fazer um conjunto de, por exemplo, 10 printf scanf acessando variáveis diferentes. Eu consigo fazer um ciclo, uma repetição, para ir preenchendo cada um dos índices, cada uma das posições do meu vetor. Até aqui tudo bem? Tá muito abstrato ainda, né?
Mas vamos lá, vamos seguindo. Se tiverem dúvidas, por favor, me parem. Então, sobre os nossos arrays ou vetores. Nós temos, então, que armazenam o mesmo tipo de dado, tudo bem? Novamente, se for definido inteiro, só trabalha com inteiro. Se for float, só float e assim por diante. Os nossos arrays, eles representam uma coleção de dados, então é o grande diferencial em relação às variáveis simples, que armazena apenas um dado, enquanto que os arrays conseguem armazenar uma coleção de dados, um conjunto de dados. Os nossos arrays podem armazenar também vários elementos e cada um desses elementos vai ficar numa posição específica. Nós vamos ver que cada uma dessas posições específicas possuem associado um índice diferente. E é justamente através desses índices que nós acessamos cada uma das posições. Tudo bem? Bem, já tinha até adiantado para vocês. Quando nós vamos fazer a criação de um array, nós precisamos especificar também a quantidade de elementos que esse meu array vai conseguir armazenar. Tudo bem? Porque eu posso definir um conjunto, uma coleção, né? Uma coleção de dados para representar, por exemplo, 2 dados diferentes, ou eu posso criar uma coleção para representar 50 dados diferentes. E justamente por essa definição, né, da quantidade de elementos, na verdade, pela necessidade de definir qual é o tamanho do meu conjunto, qual é o tamanho da minha coleção, nós precisamos especificar a quantidade. E nós vamos ver também, eu não sei se vai dar tempo hoje, que os nossos arrays, ou os nossos vetores, né, eles podem possuir mais de uma dimensão. O que eu quero dizer com isso? A gente vai começar hoje vendo apenas os vetores ou arrays unidimensionais. E aí a gente vai começar a ter até uma abstração como se fosse uma listinha. Parece, na verdade, uma linha com várias colunas. Então, quando eu defino, por exemplo, aí abstraiam também o desenho horrível, né, pessoal? Deixa eu fazer aqui do ladinho. Quando nós definimos, por exemplo, uma variável int a, esse meu int a, ele reserva só um espacinho de memória, dá o nome de a, e aqui dentro, deixa eu só mudar a cor, aqui dentro do meu a, eu consigo colocar apenas um valor. Tudo bem? Isso a gente já estava utilizando, são as nossas variáveis simples. Quando nós trabalhamos com vetores, agora nós estamos dizendo o quê? Olha, eu vou definir um conjunto agora de posições de memória. Nesse meu caso específico, eu vou definir que eu tenho 5 posições diferentes, ou seja, eu consigo agora armazenar 5 dados diferentes, tudo bem? Só que, como nós criamos um vetor, eu estou dizendo que o conjunto dessas 5 posições tem o nome, por exemplo, de B. Tudo bem? Então, o conjunto dessas 5 posições tem o nome de B. Vocês percebem que, se a gente não tivesse alguma forma de acessar cada uma das posições, a gente não ia saber onde vai ser colocado um dado, ou ainda de onde eu busco um dado? É justamente por isso que, quando nós trabalhamos com vetores, a gente tem índices associados a cada uma dessas posições. Tudo bem? Mas ainda queria chegar em outro lugar com vocês. Deixa eu mudar só a cor aqui de novo. Uma variável atômica ou uma variável simples, um vetor, que é uma dimensão só, e nós podemos criar também uma matriz, que são os nossos arrays bidimensionais. Só como exemplo, vou criar aqui uma matrizinha de 3 linhas por 4 colunas. Nesse caso, eu tenho a dimensão linha, 3 linhas diferentes, só que em cada uma das linhas, eu tenho também 4 colunas. Na verdade, eu posso enxergar essa minha matriz como se fosse um vetor de vetor. Pessoal, até aqui tudo bem? Maravilha. Tá bem, vocês ficaram quietinhos, aí eu não sei se eu tô assustando vocês, mas vamos lá. Então, novamente, né, a gente começa vendo, nós já vimos essa nossa estruturinha aqui, que é a variável simples. Vamos trabalhar com o vetor hoje. Se der tempo, a gente já até mostra para vocês, porque se a gente entende vetor, por consequência, nós estamos entendendo também matriz.
Só precisamos ver alguns detalhezinhos de como especificar, né? Aqui eu só tenho linha e aqui eu só tenho uma linha com várias colunas e aqui eu tenho várias linhas com várias colunas, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Tô falando para vocês que nós podemos utilizar vetores e tem posições, mas a questão é, como que eu faço para criar? Como que eu faço para diferenciar a criação de uma variável única, né? Uma variável simples de um vetor? Se a gente lembrar um pouquinho das nossas criações de variáveis, e se vocês derem uma olhadinha nesses dois exemplos que estão aqui, vocês percebem a diferença? Se eu tivesse, por exemplo, um int número, ponto e vírgula, eu sei que a minha variável tem o nome número, é uma variável do tipo inteiro e consegue armazenar apenas um valor inteiro. Tudo bem? Para a gente fazer essa diferenciação de que agora eu tenho um vetor e não apenas uma variável simples, nós adicionamos um conjunto agora de colchetes. E dentro desses colchetes, nós precisamos definir a quantidade de elementos que o nosso vetor vai armazenar. Tudo bem? No caso desse primeiro exemplo, agora eu tenho um conjunto de posições de memória. De quantas posições? 10 posições. Ou seja, eu consigo armazenar 10 valores diferentes. O nome do conjunto desses 10 valores é número. E em cada uma dessas posições, nós conseguimos colocar um inteiro diferente. Tudo bem? E o segundo exemplo aqui também, o que muda? A quantidade de posições, ou seja, a quantidade de elementos que eu consigo armazenar, o nome também do vetor e o tipo de variável que o meu vetor trabalha. Tudo bem? Então, em outras palavras aqui, como que eu faço a diferenciação de criação de uma variável simples e um vetor? Depois do nome, adiciono um parzinho de colchetes, né? Um abre e fecha colchetes, e dentro do colchetes a gente precisa especificar o número de elementos. É simples assim mesmo. Tudo bem? E aí, quando nós fazemos, né, essa definição do nosso vetor, int números 10, o que está acontecendo na memória? Aqui, daí, novamente, uma abstração aqui, pessoal. Se eu tenho, por exemplo, a definição desse meu vetor aqui, int v10. Bem, tá Vzinho aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês, ao invés de um nome maiorzinho. Fiz essa definição de int v10. Então, eu já tiro algumas informações aqui. Eu sei que o conjunto das 10 posições é identificado pelo nome v. Cada uma das 10 posições pode armazenar um inteiro. Tudo bem? Só que ainda a gente não tem definido, muito bem definido ainda, como que eu faço para acessar cada uma dessas posições. Tudo bem? Então, o que eu tenho na memória, né? O que eu tenho na memória, na verdade, depois de preenchido, é esse conjuntinho aqui de espaços. Tudo bem? Um primeiro espaço que tem um inteiro. Na verdade, quando a gente faz a definição, pessoal, eu não teria esses valores ainda. Eu estou associando que eu já atribuí valores a cada uma das posições, ok? Então, teria a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a 10ª posição. Tudo bem? Só que, aí cuidado com isso que acaba gerando algumas confusões inicialmente. A primeira posição de qualquer vetor sempre tem o índice, sempre começa com o índice 0. Então, a primeira posição do meu vetor, seja vetor de inteiro, vetor de caractere, vetor de float, independente do tipo, a primeira posição sempre tem um índice 0. Tudo bem? Se eu quiser acessar a primeira posição para colocar um valor, ou ainda para buscar aquele valor, então eu tenho o nome do meu vetor como um todo, e entre os colchetes eu preciso identificar a posição. Pessoal, vou pedir só um minutinho para vocês, rapidinho eu já volto, só um minuto.
pessoal, desculpa. Estão por aí ainda? Desculpa, mas vamos retornar aqui então. Bem, vamos lá então, né? Nós definimos então o nosso vetor. Nosso vetor tem várias posições e agora a gente precisa identificar como que nós acessamos cada uma das posições. Então, se eu tenho esse meu vetor V definido com 10 posições, eu tenho 10 posições diferentes, só que nós temos os índices associados a cada uma dessas posições. E o primeiro é sempre o índice 0. O que acaba causando muita confusão aqui? O índice de cada uma das posições, por começar em 0, e se eu tenho 10 posições, a última vai ter o índice 9. Tudo bem? Porque o 0 também representa, né? O índice 0 também representa uma posição. Cuidado, pessoal, de 0 até 9, considerando inclusive o 0 e o 9, nós continuamos tendo 10 posições diferentes. Tudo bem? É o índice que fica um pouquinho deslocado. Ao invés de o meu índice começar em 1 e ir até 10, ele vai de 0 até 9. Tudo bem? Outra coisa que acaba acontecendo bastante. Apesar de o último índice ser o índice 9, nesse caso específico, o valor que eu preciso colocar aqui dentro do colchetes representa quantas posições eu vou ter dentro do vetor. Vocês percebem que são detalhes diferentes? Às vezes acaba dando um pouquinho de confusão, mas eu tenho, novamente, na definição, dentro dos colchetes, eu tenho a quantidade de elementos do vetor. E os nossos índices sempre vão variar de 0 até n-1, né, de uma forma geral. Se o meu vetor tem n posições, a última vai ser n-1. Ok? Depois de definido, se eu quero acessar esse meu vetor para colocar um valor, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui. Se eu quero colocar o valor 10 aqui dentro dessa posição, então eu preciso indicar o nome do vetor como um todo, a posição, nesse caso é a primeira posição que tem índice 0, e nessa posição eu estou colocando o valor 10. A segunda, na verdade a segunda não, né? A última posição, se eu tenho um vetor com 10 posições, quero colocar o valor 12 na última, o nome do vetor como um todo é V, a posição é a última, nesse caso vai ser 9, índice 9, e eu estou colocando o valor 12, tudo bem? Coloco o valor 12 aqui dentro. E se eu tentar acessar esse meu V10, vocês percebem que a gente está fazendo uma operação errada? Porque o meu V na posição, no índice 10, não existe. A 10ª posição, na verdade, é a que tem índice 9. Tá claro isso para vocês? Maravilha. É só um outro exemplo também, agora utilizando um vetor de caracteres. Então, eu tenho um chá, o nome do meu vetor como um todo é L, e nesse caso eu tenho 5 posições diferentes. Tudo bem? Então, na criação, eu defino o tamanho. Então, tem a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Novamente, qual que é o índice da primeira posição? É o índice 0. Se eu quiser colocar o caractere O aqui, eu tenho que acessar através de L, que é o nome do vetor todo, e a posição que é 0. Tudo bem? Então, na posição 0 eu tenho o caractere O, na posição de índice 1, que é a segunda posição, o L, e assim por diante. E, novamente, se eu tentar acessar o meu L5, essa posição não existe, porque a última tem índice 4. Tudo bem? Então, de uma forma geral, se eu fizer a definição de um L com N posições, abstração de novo, pessoal, os índices vão variar de 0 até n-1. Tudo bem? E se a gente contar quantos elementos eu tenho de 0 até n-1, totaliza justamente n posições diferentes. Ok? Pessoal, se a gente sabe isso, a gente consegue, então, manipular vetores. Eu preciso saber que os nossos vetores, ele sempre vai ter o tamanho definido antes da declaração. Então, quando eu for declarar o meu vetor, eu já tenho que ter a quantidade de posições que ele vai ter, a quantidade de elementos que o meu vetor vai armazenar. Tudo bem?
Essa quantidade sempre é o inteiro, porque eu não consigo definir 2,5 posições de espaço de memória. Tudo bem? E outro detalhe, o tamanho do vetor, ele pode sim depender de uma outra variável inteira. Só que o valor dessa variável tem que ser definido antes de a gente fazer a criação do vetor. Já mostro isso para vocês também de forma prática. Tudo bem? Que foi o que eu acabei de falar, né? O tamanho pode ser definido pelo usuário, mas deve ser feito antes da declaração do vetor. Então, quando eu for declarar, eu preciso ter esse valor definido. E, a princípio, porque a princípio, né, nós temos os vetores como estruturas estáticas. Primeiro, vamos entender o porquê dessa estrutura estática. É que a gente não pode ter alteração no tamanho, alteração na quantidade de elementos que ele armazena. Mas, eu acho que é no terceiro semestre, vocês vão ter uma disciplina, que é a disciplina de estrutura de dados. A gente consegue, sim, fazer uma realocação de memória ou criar uma estrutura que é parecida com o vetor de forma dinâmica. Mas, por enquanto, nós trabalharemos com vetores com tamanho estático. Então, a gente não consegue fazer a alteração do tamanho de vetor. Tudo bem? Bem, layout está difícil. Vamos lá. Se a gente definir um vetor, nós podemos fazer a leitura e nós podemos fazer tanto a leitura quanto a escrita desses vetores. Mas eu não vou ficar falando nos slides aqui não, pessoal. Tá ficando chato, né? Deixa eu mostrar para vocês. Vou compartilhar minha tela. E a gente mexe no Code Blocks. Então, eu vou voltar no Code Blocks e eu já vou dando uma olhadinha aqui. Vou só montar a estrutura padrão do meu arquivo, a minha main e pronto. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, se eu fizer a criação de um inteiro nesse estilo, eu tenho um int x. Nesse caso, a gente não tem um vetor. Tudo bem? O meu x continua sendo uma variável simples, onde eu posso colocar um valor aqui, ou ainda poderia fazer um scanf de um inteiro e eu vou colocar em x. Tudo bem? Eu não preciso definir nada de posição de x, porque eu sei que ele representa uma única variável, ok? Se, na criação, eu colocar aqui os meus colchetes e definir que esse meu x tem 7 posições diferentes, agora, nós temos que o meu x é um vetor. E esse meu vetor possui 7 posições diferentes, ok? Se eu quisesse, por exemplo, ler o valor, pedir para o usuário, né? Vou pedir para o usuário o valor da primeira posição. Qual o valor da primeira posição do vetor x? Tenho isso. E o que faltaria no meu scanf aqui? Eu estou querendo da primeira posição, tudo bem? Estou pedindo para o usuário o valor da primeira posição, só que percebam que, quando a gente está fazendo scanf, nós não estamos definindo em qual posição que vai ser armazenado esse valor. Então, o que está faltando aqui? O meu scanf continua fazendo a leitura de um inteiro, só que esse inteiro vai ser colocado na posição de memória, que tem o nome de x, só que o x é relativo ao conjunto. Então, eu preciso aqui na frente colocar um parzinho de colchetes e dizer que, olha, é na posição de índice 0. Tudo bem? Vou salvar aqui. Se eu fosse fazer na sequência, um outro printf, vou perguntar qual o valor da segunda posição do vetor x. Para ficar mais fácil, eu não vou escrever primeiro, não. Vou colocar da posição 1, depois da posição 2, e o meu scanf ficaria um pouquinho diferente. Na verdade, só um detalhe diferente, né? Continua sendo inteiro, ok? E a gente vai colocar no endereço de memória, que tem nome x, só que agora o que muda? O nome da variável como um conjunto continua sendo x, só que é a segunda posição. Qual vai ser o índice da segunda posição, já que ele começa em 0? Vai ser o meu índice 1. Tudo bem? E a gente poderia continuar fazendo isso 7 vezes, né? Que é o tamanho do nosso vetor.
Se fosse da posição 3, eu vou colocar no índice 2. Se for da posição 4, nós vamos colocar no índice 3. Se for na posição 5, nós vamos colocar no índice 4. E se for da posição, na verdade mais 2 ainda, né? 6 vai ser na posição 5. E por último, da última posição, que é a 7ª, nós vamos colocar no índice 6. Tudo bem? Deixa eu voltar. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilo, professor. Maravilha, muito bom. Deixa eu colocar para executar, para mostrar para vocês. Então, olha só. Qual o valor da primeira posição do vetor? Se ela é 6, a segunda é 9, depois a terceira é 13, depois 45, 61, 59 e 1. Fez a leitura dos meus 7 valores. Tudo bem? Então, se eu quero ler, poderia também querer colocar um valor que eu já saiba. Por exemplo, eu quero que a primeira posição tenha o valor 10. Posso fazer essa atribuição também. Eu só não posso esquecer que, quando eu tenho um vetor, o vetor é um conjunto, e se é um conjunto, eu preciso especificar, além do nome do conjunto, a posição específica que eu quero acessar. Tudo bem? Vai acontecer a mesma coisa se a gente for fazer um printf, por exemplo. Printf, eu quero saber o valor armazenado na primeira posição do vetor. E eu vou apresentar um valor inteiro, né? Então, 1%D aqui. Quem que eu vou pegar para apresentar aqui? Novamente, o nome do vetor como um todo. E se é a primeira posição, eu sei que o índice é 0. Tudo bem? Então, deixa eu só colocar para rodar. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E ele está pegando para mim o valor armazenado na primeira posição. Ok? Mas eu queria que vocês dessem uma olhadinha no que a gente acabou de fazer aqui. Nesse conjunto de linhas, eu estou fazendo 7 vezes esse Ctrl+C, Ctrl+V, pedindo o valor de uma posição e lendo. Pedindo o valor, lendo. Não dá pra gente fazer de uma forma melhorada isso? O que vocês acham? Deixa eu voltar para ver se vocês estão respondendo. Coloco um for. Aí o Bruno, eu acho que dá, mas eu não sei como. A gente vai ver isso agora. Vamos analisar primeiro, né? Olha só. Se vocês lembrarem do que a gente viu na aula anterior, a gente viu as estruturas de repetição, onde a gente podia repetir algum conjunto de código que tivesse algum padrão, certo? Analisando essas 4 linhas aqui, vocês conseguem identificar um certo padrão que está acontecendo dessas duas para essas duas? A gente pode até estender, né, para as próximas duas. Vocês percebem que está praticamente igual? Eu poderia até falar que, olha, eu tenho um padrãozinho aqui que eu vou ter um print, vou até colocar um Ctrl+V. Um printf, né, esse seria o meu, qual é o padrão? Qual o valor da posição? Vai ser uma posição, vou chamar de I. Uma posição I aqui dentro, tudo bem? Do vetor X. O scanf, agora analisando todos os scanfs, sempre é a leitura de um inteiro, sempre é com o E comercial, porque é relativo ao endereço de memória, sempre é X, só que tem esse meu valor aqui, eu posso até colocar que é um I também, na verdade seria um I-1, que está variando. Vocês percebem? Se eu fizer 7 vezes a escrita desse printf e a apresentação desse scanf, e se eu falar que o meu I vai, na primeira vez que rodar, ele vai falar que o meu I é 1, no caso do printf. Na segunda vez é 2. Na terceira é 3. Depois 4, 5, 6 e 7. Tudo bem? Eu não vou colocar I-1 aqui não, vou colocar um J inicialmente, só pra gente ver o que está acontecendo com ele. E no scanf, o meu J está indo, a primeira posição é 0, depois 1, depois 2, depois 3, 4, 5 e 6.
Tudo bem? Então, quando o valor aqui desse meu izinho do printf for 1, a gente vai ler a posição j igual a 0. Quando for 2, a gente vai ler o j igual a 1. E assim por diante. Tudo bem? Vocês identificaram esse padrão? Deixa eu voltar. Ficou claro para vocês? Porque a gente poderia fazer 7 vezes ali o printf scanf, até poderia, mas imagina se fosse, sei lá, para ler 100 valores. Daí a gente precisa fazer o quê? Printf scanf uma vez, printf scanf 2 vezes, printf scanf 3, até a 100ª vez. Claro, Guilherme. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer só o seguinte, eu vou só mudar o compartilhamento, porque daí eu consigo ver as dúvidas de vocês sem fechar o código. Opa. E aumentar. Prontinho. Então, vamos lá. Eu vou tirar o padrão aqui, dar um Ctrl X. O que a gente fez, né? Nós temos um vetor que pode armazenar 7 valores diferentes, ok? Nesse processo de pedir e ler cada um dos valores para armazenar cada uma das posições diferentes, né? A posição 0, que é a primeira, a posição 1, que é a segunda, e assim por diante, a gente foi fazendo um printf, pedindo, nesse caso, a primeira posição e colocando no índice 0. Depois, se vocês olharem, esse meu conjuntinho de printf scanf, eu dei Ctrl C, Ctrl V e mudei só o quê? De 1 foi para 2 no printf e no scanf foi de 0 para 1. Tudo bem? Para pegar o segundo. Quando a gente foi pedir o terceiro valor, foi um Ctrl C, Ctrl V também. Só que de 2 foi para 3 e de 1 foi para 2. E foi o mesmo processo até a 7ª posição. Tudo bem? Desse processo, do que a gente fez aqui, eu consigo identificar, até tá alinhado, né, que no meu printf, a gente está fazendo a mesma operação. O que está mudando? Que tem um valorzinho aqui que está variando de 1, depois para 2, para 3, até o 7. Ou seja, ele está variando de 1 até 7, de 1 em 1 unidade. Tudo bem? E no caso do scanf, está acontecendo quase a mesma coisa. Só que a gente está começando de 0 até 6, variando de 1 em 1 unidade. Tudo bem? Guilherme, até aqui tranquilo? Maravilha. Se a gente conseguiu identificar, então, que tem esse padrão, o que nós poderíamos fazer para substituir essas 14 linhas? A gente vai substituir por 4, na verdade. Eu posso fazer o seguinte. Olha, eu vou criar aqui um int que eu vou chamar de i. Tudo bem? E eu vou criar um for. Vou falar, olha, eu vou repetir alguma coisa. Eu vou repetir alguma coisa, eu vou mostrar para vocês que dá para fazer de duas formas diferentes. Vou fazer inicialmente que o meu i, ele começa em 0. O meu i, ele continua sendo válido enquanto ele for menor ou igual a 6. E ele varia de 1 em 1, ou seja, com i mais mais. Tudo bem? Ou seja, eu acabei de descrever os índices que o meu x, a posição do meu x, né? Começa em 0, depois vai para 1, depois vai para 2 e assim por diante. Tudo bem? Então, seria, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui de novo. Tudo bem? Pela análise que a gente fez, o nosso scanf, então, pode ter associado, ao invés de um valor fixo, eu vou falar que ele vai variar conforme o valor de i. O que a gente tem aqui, então? Na primeira vez que esse meu ciclo for executado, significa que o meu i está em 0. Então, ele vai ler o x 0. Aí, ele vai de novo, faz o i mais mais, vai para 1. Aí, ele vai ler o x 1, que é a segunda posição. Vai rodar de novo, vai para 2. Vai ler a terceira posição, que é o x 2. Tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar como comentário aqui e aqui. Só preciso mudar o compartilhamento com vocês. Só um minutinho. Cadê? Aqui.
Então, vou colocar para executar, só para vocês verem que... Ai, deixa eu colocar comentário aqui, senão ele não vai reconhecer. Então, vamos lá. Olha só. Qual o valor da posição 1 do vetor? A gente não mudou isso. Vou colocar o 4. Vocês percebem que ele está sempre pedindo a primeira posição? É sempre a posição 1? Na verdade, o valor está sendo armazenado na posição correta. Só que, como dentro do for continua esse 1 dentro do printf, ele sempre vai apresentar essa posição 1. O que a gente poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, olha, ao invés de apresentar esse valor fixo 1, apresenta o valor de uma variável. E essa variável vai ser o quê? Qual que vai ser esse valor inteiro? Eu vou utilizar o valor de i. Tudo bem? A gente já coloca um mais um ali para vocês verem. Olha o que aconteceu agora. Qual o valor da posição 0 do vetor? Por quê? Porque o valor de i é 0. Então, por exemplo, 5. Depois foi para 1. Qual é o valor da posição 1? É 9. E posso ir colocando os valores, né? Fornecendo os valores. E ele fez de 0 até 6. Tudo bem? Como a gente está trabalhando com posição e não com índice, eu poderia fazer o seguinte, só para ficar mais bonitinho. É firulinha. Ao invés de apresentar o valor de i, eu vou apresentar o valor adicionado de uma unidade. Nesse caso, eu estou perguntando o valor da posição 1, só que esse meu valor 3 está sendo armazenado na primeira posição que tem índice 0. Tudo bem? Quando nós fazemos isso daqui, não em um printf, eu estou utilizando o valor de i como parâmetro, só que eu estou somando uma unidade para ser apresentado aqui. Nós não estamos modificando o valor de i. Tudo bem? O valor de i vai ser modificado apenas nessa interação do for. Ok? Deixa eu até mostrar para vocês. Vou colocar um printf aqui do valor de i é igual a um inteiro e vou apresentar o valor e o i, né? Vou apresentar o i aqui. Então, olha só, o valor de i é 0. Só que ele mostrou para mim qual o valor da posição 1. A posição 1 é 8. Quando o i foi para 1, perdão, ele falou que estou pedindo agora a posição 2. Tudo bem? Por exemplo, 5. E assim por diante. Ele só utiliza o valor de i, acrescenta uma unidade e só para apresentar para o usuário no printf. Tudo bem até aqui? Deixa eu voltar. Tranquilo? Pessoal, é simples assim mesmo. Se eu quisesse, por exemplo, li todos os valores e agora, deixa eu só fechar, e agora eu quero apresentar. Preciso fazer 7 printfs diferentes? Não. Eu fiz esse meu primeiro for para fazer a leitura de todos os 7 valores do vetor. Depois de ler tudo, ou seja, eu preenchi todas as posições, eu poderia fazer outro for que vai de i, vou fazer diferente aqui, i igual a 0, i menor do que 7, i mais. Eu posso colocar um printf, olha, valor armazenado na posição, eu vou colocar no índice agora. No índice, vou colocar 1%d de novo, porque ele varia conforme o valor de i, e só, né, deixa eu só colocar um barra n. Vou colocar para executar. Eita, erro meu, tá faltando aqui, né? O valor armazenado no índice i aí eu preciso apresentar outro inteiro, porque esse primeiro i é só para mostrar o índice. Depois eu preciso mostrar o valor que tá lá, né? Então, eu vou pegar o meu x na posição i. Agora sim. Então, tenho valores aleatórios. E depois eu tenho, então, o valor armazenado no índice 0 é 3. Foi o primeiro valor fornecido. No índice 1 é 7. No índice 2 é 12. E assim por diante. Se eu quisesse, por exemplo, eu quero apresentar os valores de trás para frente. Posso fazer isso também. O meu i começaria em 6, que é a última posição. Vai até maior ou igual a 0, que são os índices válidos, né? Começa em 6, vai para 5, para 4, 3, 2, 1 e 0, com i menos menos.
Novamente, vou apresentar os 6 valores e ele apresentou para mim do índice 6, que na verdade é a 7ª posição, até a primeira, que na verdade é o índice 0. Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Se eu tivesse, por exemplo, um vetor de caractere, o que vai mudar, pessoal? Vai mudar apenas que a declaração vai ser diferente e quando eu for fazer a leitura ou a apresentação, daí é a questão do scanf, né? Se é caractere é %C, tanto no scanf quanto no printf. Tudo bem? Só queria mostrar mais um detalhe para vocês, que são umas coisinhas que acabam pegando. Deixa eu só montar a estrutura rapidinho aqui. Olha só. Quando a gente está criando vetores, eu até falei para vocês na conversa nos slides que, por exemplo, vou criar um vetor de caractere que vão ser as minhas letras. Quando eu vou definir, ou seja, quando eu vou declarar um vetor, eu não posso fazer a declaração desse jeito. Eu não posso deixar vazio aqui. Tudo bem? E eu não posso fazer isso aqui também. Um x. Mesmo que depois eu declare um x, por exemplo, igual a 10. Tudo bem? Eu poderia fazer se fosse o contrário. Se eu tivesse primeiro, defino o meu x igual a 10, e depois eu estou dizendo que a declaração do meu vetor letras depende do valor armazenado na variável x. Só que vocês percebem que, pela ordem de execução, quando ele for fazer essa linha, ele já sabe que o valor de x é 10. Tudo bem? Eu poderia fazer ainda outro detalhe. Eu poderia apenas definir o meu x aqui. Deixa eu perguntar para vocês. Só colocar 2 linhas aqui rapidinho. Qual o tamanho do vetor? Estou perguntando e depois vou fazer a leitura de um inteiro, precisa ser inteiro necessariamente, em x. O que vocês acham? Vocês acham que está certo? Deixa eu voltar e colocar só o código de blocos. O que vocês acham? Isso vai dar certo? O que vocês acham? Não acham nada? Falem comigo. Alguma sugestão? Pode falar, Marcelo. Não, professora, eu não entendi muito bem. Não entendi, perdão. O Bruno colocou que... Pode falar, Marcelo, te cortei de novo. Vamos lá, então. Tá me ouvindo, professor? Tá cortando seu áudio, Marcelo. Eu não sei o que tá acontecendo. Agora eu tô te escutando. Tá escutando? Não, é que eu ia falar que não entendi muito bem a pergunta. Ah, tá. A minha pergunta, Marcelo, é o seguinte. Eu tenho ali a minha variável x e eu tô definindo o valor, a quantidade de posições do meu vetor letras a partir dele. Minha dúvida é, funciona do jeito que está ali? O Bruno até colocou que acha que não vai dar certo por não ter um valor dado previamente. A Mariana concorda com o Bruno. E o Bruno está correto, né? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, professor, entendi. Maravilha. E olha só, se a gente mudar... Daí, novamente, olha como que a gente está vendo vários conceitos aqui. Nós vimos lá no comecinho da construção de algoritmos que os nossos algoritmos são executados de forma sequencial. Quando nós pegamos esse código, o que vai ser executado primeiro? Vai ter a criação da minha variável x,
Tudo bem? Na sequência, eu vou tentar fazer a criação de um vetor que depende do valor de x. Só que qual é o valor de x nesse momento? Nós não temos. Tudo bem? Mas mas tá variando. Eu tô fazendo a leitura aqui embaixo. Não, a nossa codificação, o nosso algoritmo é sempre executado de forma sequencial. Então, o que eu precisaria fazer para arrumar isso? É um simples Ctrl+X, Ctrl+V aqui. Eu posso sim utilizar esse esquema, só que eu preciso criar a variável, definir, ou seja, ler o valor dentro da variável, para depois de ter esse valor definido, aí sim utilizar essa variável como a dimensão do meu vetor, como o tamanho, a quantidade de elementos do meu vetor letras. Tudo bem? Na verdade, para a gente ainda garantir que esse código não vai dar problema, eu poderia ainda, né? Vamos fazer validação aqui, porque a gente sabe fazer isso agora. Eu poderia fazer o seguinte, eu vou fazer um do, faça, pergunte o tamanho do vetor, leia o tamanho do vetor e, enquanto o tamanho fornecido em x, que tem o significado de quantidade de posições do vetor, enquanto esse meu x for menor ou igual a zero, vocês concordam comigo que esse valor não está representando de fato o tamanho desse nosso vetor? Se a gente tem um vetor, quer dizer que nós temos um conjunto de posições. Quando a gente trabalha com conjunto, faz sentido se eu tiver conjunto de pelo menos um, né? Pelo menos uma única posição ou um conjunto de mais de uma posição. Tudo bem? Quando a gente coloca dentro desse ciclo, eu garanto que, enquanto ele me der um valor de, olha, um conjunto de zero, não consigo criar isso, uma variável para não armazenar nada. Ou se tivesse quantidade de posições negativas, ele vai ficar nesse ciclo. Quando ele sai daqui, eu consigo garantir que o x não é nem menor nem igual a zero. Ou seja, quando ele sai daqui, deixa eu colocar como comentário, eu tenho certeza que meu x é maior do que zero. É 1 ou mais. Aí sim, eu posso fazer a criação do meu vetor. Tudo bem? Ainda utilizando esse nosso x aqui como dimensão, aí eu poderia fazer o nosso for, né? Olha só, vai ficar até mais dinâmico. Vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de i, que vai ser o meu contador. Na verdade, ele vai fazer o controle, né, da primeira até a última posição. E eu posso criar um for na sequência do meu i. A partir de quanto que o i vai... a partir de qual valor o i vai começar? Continua começando em zero. Por quê? Independente da dimensão do meu vetor, a primeira posição sempre tem índice zero. Tudo bem? I igual a zero. Agora, o meu i, ele precisa ser... Aí tem duas possibilidades. Ou o meu i é apenas menor do que x, ou eu posso dizer que ele é menor ou igual a x menos 1. Tanto faz, vai dar na mesma. Com i mais mais. Tudo bem? Eu vou colocar só um printf aqui para mostrar para vocês que, olha, o valor de i é igual a um inteiro, que é justamente o meu inteiro. Ai, meu Deus, o meu inteiro i. Tá faltando só eu modificar o compartilhamento de tela. Só um minutinho. E aumenta. Prontinho. Vou colocar para executar. Então, olha só. Qual é o tamanho do vetor? Percebam que ele está nesse ciclozinho. Vou colocar 0 aqui. Poderia até colocar um if, né, para dar uma mensagem de erro, mas só para exemplificar. Qual o tamanho do vetor? Por exemplo, menos 10. Sem querer, eu coloquei o menos na frente. Qual o tamanho do vetor? Ah, o tamanho do vetor é 5. Agora sim, é uma quantidade de elementos válido e ele só foi apresentando para mim os valores de i, né? Começando em 0, vai para 1, para 2, para 3 e para 4. E soma exatamente 1, 2, 3, 4, 5 posições. Tudo bem? E aí eu poderia fazer o mesmo esquema de pedir para o usuário o valor da letra, da porcento de letra, por exemplo, primeira letra, segunda letra, que vai ser o meu i mais 1, e um scanf fazendo justamente a leitura de um caractere, e esse caractere eu vou colocar no endereço de memória, que tem o nome de letras, em qual posição?
na posição I. Tudo bem? Olha só como é que fica mais fácil. Ao invés de ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de printf, scanf, e nesse caso específico, a gente nem conseguiria fazer nesse esquema que nós fizemos o exemplo aqui inicial. Por quê? Eu nem saberia quantas vezes eu teria que copiar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V desse conjunto de linhas, de código, né? Por quê? O tamanho do vetor, ele é dinâmico. Se eu colocar para executar de novo e falar que agora eu quero um vetor de 3 posições, ele vai pedir a primeira letra, a segunda letra e a terceira letra. E finaliza. Se eu colocar para executar de novo e colocar que agora eu quero 10 posições, ele vai pedir a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª. Então, a cada nova execução, se eu colocar 1, vai pedir só 1. Depende. Tudo bem? Depende de uma escolha que está sendo feita em tempo de execução pelo usuário. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Muito bom. Tá, deixa eu só ver se eu finalizei tudo com vocês. Tá, então nós temos as letras, né? Novamente, só fazer um apanhadão do que a gente viu no CodeBlocks mesmo. Nesse caso do exemplo, eu tenho um vetor de 20 posições de caractere. Se eu for preencher cada uma das posições, eu preciso acessar os índices de cada uma dessas posições do vetor. E lembrando que sempre começa em 0. Nesse caso específico, a primeira posição é 0, e como eu tenho 20 posições diferentes, a última seria o 19. Tudo bem? E, novamente, né? Se eu tenho 20, vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V 20 vezes? Não. Nós podemos utilizar uma estrutura de repetição que tem um controlador I que vai variando e passando por cada um dos índices, tudo bem? E preenchendo, então, com o índice associado a essa variável que vai sendo modificada a cada novo passo do nosso ciclo ou do loop. Bem, com relação a algumas operações. Pessoal, até assim, a gente vai chovendo molhado aqui com essas operações com vetores. Se a gente tem bem definido que o nosso vetor nada mais é do que um conjunto de várias variáveis identificadas pelo mesmo nome, mas identificadas por índices diferentes, as mesmas operações que nós fazemos com uma variável simples, seja inteiro, que a gente pode fazer a operação aritmética, float, que a gente pode fazer também a operação aritmética, caractere, que a gente pode fazer, aí é um pouquinho mais restrito, né? Todas as operações que eu faço com um caractere simples, eu posso fazer com todas as posições de um vetor de caractere. Tudo bem? O que a gente precisa ter em mente é que, como o vetor, novamente, é um conjunto de variáveis, eu não posso me esquecer de identificar a posição, o índice que eu estou associando. Tudo bem? Então, quando a gente está manipulando os valores armazenados nos vetores, a gente precisa acessar um a um. Não necessariamente na sequência e não necessariamente todos, mas eu preciso sempre ter em mente que eu preciso acessar uma posição específica. Cada uma dessas posições, elas podem representar informações que se deseja armazenar ou buscar, né? Armazenar, a gente pode utilizar uma atribuição direta ou scanf. E para buscar, eu posso acessar para fazer alguma manipulação, alguma operação, ou então apresentar no printf. Tudo bem? É importante também, em algumas operações, verificar o conteúdo de cada uma das posições dos vetores. Então, a gente tem essa estrutura de repetição para ir do início até o fim. Por exemplo, se a gente... Deixa eu voltar aqui novamente. Vou só dar uma continuidade no exemplo que nós começamos. Esse meu programa, esse meu algoritmo, ele está pedindo o tamanho do vetor de letras, né? E eu estou fazendo, depois na sequência, uma operação de pedir para o usuário uma letra e armazenar. Suponha que na sequência, eu vou perguntar para o usuário qual que é a letra que ele deseja buscar. Só um exemplo. Pergunto para o usuário
Além disso, né, eu preciso de um outro caractere aqui, que eu vou chamar letra busca, ok? E vou chamar um scanf aqui de um caractere, opa, espaço aqui na frente, e colocar no meu letra busca. Tudo bem? Então, preenchi cada uma das posições do meu vetor e estou perguntando, olha, usuário, qual que é a letra que você quer buscar para verificar se foi cadastrado? Um exemplo. E na sequência, eu teria que fazer de novo um for, para quê? Para andar desde a primeira posição do vetor até a última, de uma em uma, e para cada posição eu verifico se o conteúdo que eu tenho nas minhas letras, na posição I, se for igual à letra que eu estou buscando, o meu letra busca, eu posso apresentar uma mensagem. Letra encontrada. Só um exemplo pra gente verificar. E vou colocar, eu não sei como que tá certo. Vou colocar para executar. Vou cadastrar 5 letras, Q, W, E, R, T. Tudo bem? Então, esse processo até aqui foi só para preencher cada uma das posições do vetor. Na sequência, eu estou perguntando para o usuário, olha, qual que é a letra que você deseja buscar? Por exemplo, vou colocar a letra A. Se for a letra A, ele vai fazer o quê? A é igual a Q? Não, então não entra no if, né? Esse if só vai ser executado quando for igual. É igual a W? Não. É igual a E? Não. Igual a R? Não. Igual a T? Não. Então ele não faz nada. Se eu colocar para executar novamente, eu vou cadastrar de novo. Ei lá, do ladinho, 5 letras, cadastrei. Se eu colocar, por exemplo, eu estou buscando a letra E, ele coloca para mim que a letra foi encontrada. Tudo bem? Até aqui? Tranquilos? E deixa eu voltar. Ai, só. Maravilha. Tem uns exercícios, pessoal, então peço para vocês, por favor, resolvam os exercícios, porque é a forma para surgir dúvida, é a forma de vocês verificarem se tá claro para vocês mesmo. E na semana que vem a gente tem prova também. Eu acho que eu não vou nem entrar em matrizes para ficar mais de boa, então a gente vê depois da nossa prova. Tudo bem? Então, primeiro, para ler, olha, 3 notas para um aluno. Se eu tenho 3 notas, aí eu poderia até pensar, poderia criar 3 variáveis. Pode, sem problema nenhum. Mas, como a gente já tem agora o recurso de vetor, eu consigo, então, criar um vetor para armazenar 3 valores diferentes, onde em cada posição tem o significado da primeira nota, a segunda da segunda nota e a terceira da terceira nota. Tudo bem? Depois, é um programa para ler 10 valores inteiros do usuário. Aí, maravilha. Depois de eu ler esses 10 valores do usuário, cada um na sua posição, tudo bem? Cuidado que, deixa eu só mostrar esse detalhe para vocês. Se eu fizesse o seguinte, só voltar no Code Blocks, eu juro que eu paro de falar. Vamos supor que, sem querer, nesse meu primeiro for, que é o meu for de leitura, eu fizesse o seguinte. Apresento o valor de I, peço o valor da letra, e se eu colocasse fixo o 0 aqui? Vocês percebem que toda vez que esse meu for foi executado, o índice onde ele vai colocar a letra é sempre a primeira posição? Então, mesmo quando o I é 0, aí estaria certo, é a única vez. Quando o I vai para 1, que é a segunda posição, ele sobrescreve de novo na primeira posição. Pode ser interessante? Aí tudo depende, né? Depende do que a gente quer fazer. Nesse caso, como eu quero preencher cada uma das posições diferentes, nós não podemos deixar fixo. Aqui vai variar conforme I. Tudo bem? Ficou claro para vocês isso? Se dentro do for a gente deixa um valor fixo, o que está acontecendo? É como se fosse uma única variável, né? Gente, toda vez que passa no for, ele faz o quê? Ele apaga o conteúdo anterior e sobrescreve. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Então,
ler 10 valores inteiros e depois disso, depois de ter lido esses 10 valores inteiros, eu quero a soma dos valores, então eu vou ter que passar em cada uma das posições fazendo a soma. Depois, quais são os valores pares que foram fornecidos? Eu vou ter uma listinha, né, de dentre os 10 valores, quais são os pares e depois quais são os ímpares. E por fim, esse aqui é mais legalzinho, que tem que fazer validação. Desenvolva um programa em C para ler 20 valores do usuário e no intervalo de 1 a 5. Tudo bem? Então, eu tenho o primeiro valor, vai ser, por exemplo, 4. O segundo, 3. O terceiro vai ser 1. E assim por diante. São 20 valores nesse intervalo. O programa deverá contabilizar a quantidade de ocorrências de cada valor do intervalo e depois, legal esse, represente as informações em forma de gráfico de barras ou histograma, que eu estou querendo dizer aqui. Vamos supor que no final da leitura dos 20 valores, eu sei que do valor 1 eu tive 3 ocorrências, vai ser só difícil de escrever. Do valor 2 eu tive 5 ocorrências. Do valor 3 eu tive 0 ocorrências. Do 4 eu tive 2 e do 5 vai dar quanto? Deu 10 aqui, né? Eu tive 10. Então, os meus 20 valores foram divididos dessa forma. Como que eu posso fazer, né? Representar de forma gráfica? Eu posso, pessoal, isso é uma ideia, tá? Posso colocar uns printfs dizendo o seguinte, olha, do valor 1, eu tive 3 ocorrências, então vou colocar 3 tracinhos. 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos. E do valor 2, eu tive 5 ocorrências. 1 tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, 4 tracinhos, 5 tracinhos. E do valor 3, eu não tive nenhum. Tudo bem? Pessoal, considere como se eu estivesse colocando embaixo. E do valor 4, tive 2. Então, 1 tracinho, 2 tracinhos. Saiu tração. E do valor 5, eu tive 10 ocorrências, então vai ser 1 tracinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É claro que vai ficar padronizado, né? Não esse horror que tá aqui. Tudo bem? Poderia usar asterisco ou símbolozinho de mais, aí tanto faz. Deu para pegar a ideia? Tranquilo? Maravilha. Esse aqui é legal porque vai ter que utilizar umas logiquinhas assim de estrutura de repetição. Bem legal. Utiliza vetor também. Utiliza vetor. Tem uma solução muito elegante para esse exercício. E são esses 3. Posso até ver se eu coloco outros exercícios para vocês praticarem um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Maravilha. Então, só pra gente finalizar, não vou me estender aqui demais com vocês, só lembrar algumas informações, né? Primeiro, se vocês tiverem alguma dúvida, nós temos atendimento na terça-feira. Essa semana que deu problema no Moodle, né? Eu não consegui entrar porque eu não tinha o meu link de atendimento, que o Moodle tava com problema. Mas nós temos nosso horário de atendimento quinta-feira, a partir das 5h30 até as 7h30. Tudo bem? Caso vocês precisem de qualquer coisa, pode mandar e-mail também, a gente tenta agendar algum outro horário, não tem problema nenhum. E na semana que vem, nós não teremos o encontro síncrono. Nós teremos a nossa primeira avaliação. Lembrando que vai estar disponível para vocês a partir da próxima quinta-feira, dia 7, e vai ficar disponível para vocês resolverem e submeterem as resoluções até o dia 13, que é a quarta-feira da outra semana. Tudo bem? Na submissão, pessoal, não precisa colocar aquele arquivinho .exe que é gerado. Eu preciso só do código-fonte de vocês. Tudo bem? Que é o arquivinho .c. E eu acho que é isso. Eu vou só parar a gravação